Poemas de Meishu Sama. Sem os milagres do Jorei, não haverá neste mundo pessoas que conheçam a Deus verdadeiramente. A ação que purifica as criaturas, possuidoras de muitas nuvens espirituais, é a verdadeira corda de salvação. Homens, não estranhem. Seus desejos nem sempre se realizam em razão das nuvens existentes em seu espírito. Boa tarde a todos. Inicia-se a oração pela construção do paraíso no lar do mês de março de 2026, da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Jorei Center Assunção. Entrada dos oficiantes. Oração de comunicação. Gratidão são recebidas. Conscientes da missão do ser humano de estabelecer o paraíso terrestre, mundo de perfeita verdade, bem e belo, pleno de saúde, prosperidade e paz, Meishu Sama legou o sagrado Jorei, os escritos divinos e as demais práticas messiânicas, reconhecendo que a base para a concretização do paraíso na Terra é a salvação do indivíduo e da família, reafirmamos nosso compromisso de participar ativamente da construção de lares paradisíacos. Permite, ó Deus, que possamos servir cada vez mais centrados na diretriz, ajudar as pessoas a dedicar na construção do paraíso terrestre por meio das práticas messiânicas é o caminho da nossa salvação. Que, envoltos pela vossa luz, possamos receber força, sabedoria e proteção para concretizarmos vossa vontade. Assim seja. Oração Zengen Sandi e oração messiânica. Uya shiku omon miru ni Seishon kanzeon bosatsu Konodo ni amorase tamai Komyo nyorai to genji Oshin miroku to kashi Guse no mikami to narase tamai te Daisen Sanzen Sekai no Sandoku Omeshi
ご助苦を清め、約千万億一切地上の大念願、光明上楽永劫の諸法世界をならしめて、ご不自の狂いなく、吹く風だもならすなき、弥勒の身を見たも、無量無辺の大慈悲に、天まら説も祭ろいて、諸悪邪法改まり、やしゃりうじんも下脱なし、諸全部信ことごとく、その志をとぶるなり、三千草木ことごとく、三上のいとくになびかいて、近所中行の末までも、皆そのところへざるなし、まさにこれしび実相世界にて、仮を瓶川空に舞い、14天にたなびけば、万家福井口にkunじ、神殿行黒そそり立ち、伏せの宮方かすみつつ、黄金のいらかさんさんと、イニテリエイズ光景は、下にも天国楽土なり、五国実りて蔵に満ち、砂鳥豊かに雨がした、生きとしけるもろもろの、えらぎにぎわう声声は、つつ裏裏に満ち渡り、国と国との境なく、うさたちの憎しみや、いさかいごとも夢と消え、異天視界をしなべて、弥勒の御手に帰通され、人事の身胸に抱かれ、我らが日々の世行にも、領地をたまい神格を、伊勢使命へは富栄え、弱いは長く無役に、全徳を重ねさせ、福寿会無料の大功徳、垂れさせたまえましませと、年々重心下座と主、帰国来拝ねぎまおす。弥勒を三上守りたまえ、先はえたまえ、弥勒を三上守りたまえ、先はえたまえ。教えみよや主の神、守りたまえ、先はえたまえ。教えみよや主の神、守りたまえ、先はえたまえ。かんながらたまちはえませ。かんながらたまちはえませ。
Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano, agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Seja o nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Por gentileza, queiram sentar-se. Ensinamento de Meixo Sama. Jorei e felicidade. Embora possa parecer que o jorei da nossa religião tem por objetivo a cura das doenças, na verdade não é isso. Ele tem um significado muito maior, sobre o qual vou escrever. Em poucas palavras, poderemos dizer que ele é o método de criar felicidade. Isto porque, simplesmente, falando da doença, na verdade, é purificação. Nem preciso dizer que a purificação é um processo de eliminação das nuvens do espírito. E não é só isso. Trata-se de um processo que leva à erradicação de todos os sofrimentos do ser humano. Costumo ensinar que a doença, a pobreza e o conflito são formas de purificações. No entanto, dentre os processos purificadores, a doença é a mais importante, porque ela tem relação com a nossa vida. E quando conseguirmos resolver o problema da doença, a pobreza e o conflito serão naturalmente selecionados. Posto que isso é fundamental para se alcançar a felicidade, está muito claro que a causa da infelicidade são as nuvens do espírito. O meio mais simples e infalível de solucionar os problemas é justamente o jorei, método de eliminar as nuvens do espírito. Por este motivo, conforme desde o início, o jorei não visa somente a cura das doenças. Vou tecer explicações mais detalhadas a respeito. Em concordância com o que já escrevi em outras oportunidades, o corpo material do ser humano respira no mundo material e o espírito vive no mundo espiritual. Sendo assim, a situação do mundo espiritual influi diretamente no espírito e se reflete no corpo físico, de modo que o destino do ser humano se origina no mundo espiritual. De forma idêntica ao mundo material, o mundo espiritual está constituído de numerosas camadas, as superiores, as inferiores e as intermediárias e as inferiores. À medida que o espírito se eleva, proporcionalmente os sofrimentos diminuem e a felicidade aumenta.
Isso porque os sofrimentos decorrentes da purificação se tornarão desnecessários. Por este motivo, enquanto o corpo espiritual estiver nas camadas inferiores, é inútil apelar para a inteligência e envidar esforços, porque esta é a inexorável lei divina. Assim como a lei espírito precede a matéria. Por consequente, para que o ser humano alcance a felicidade, é imprescindível que ele purifique seu espírito, a fim de torná-lo mais leve e busque constantemente atingir as camadas superiores. Fora este, não existe absolutamente outro método para alcançarmos a felicidade. E nisso reside o profundo significado do Jorei. Por Meishu Sama, 25 de março de 1952. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1. Retirada dos oficiantes. Palavras do responsável, missionário Fábio Dantas da Silva. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom, Denis? Gostei da vibração aí, viu? Hoje estava gostoso, estava animado, aí as palmas estavam diferentes, assim que é bom. Que dia hoje, né? Todo mundo teve um dia turbulento hoje ou não? Não? Um dia tranquilo? Um pouquinho, né? O meu foi igual o dia hoje, né? Começou bem, aí depois choveu, e depois fez sol de novo. Mas está tudo bem. Queria começar a minha saudação, né? Agradecendo a todos os dedicantes de hoje, né? É a única oportunidade que eu tenho no mês de agradecer vocês, né? Em público. Então, agradecer as dedicações diárias, a dedicação de hoje, né? As flores, a ikebana, tudo, tá bom? E sintam-se abraçados.
E hoje é o culto da oração pelo paraíso aonde? No lar, né? Então esse daqui vai ser exatamente o tema mesmo de hoje. Não trouxe nada de purificação, de nuvem espiritual, nem nada, né? Mas são pontos aí para a gente conseguir construir um paraíso no lar e também no nosso coração. Na verdade, em todos os lugares que a gente for passar. Combinado? Então vamos lá. Construir um paraíso no lar, segundo os ensinamentos de Meixo Sama, é um ideal central da filosofia da Igreja Messiânica Mundial. A ideia é transformar o ambiente doméstico em um espaço de harmonia, de luz, de paz, a partir da prática constante de atitudes elevadas. Então, quando a gente fala de atitudes elevadas, né? Esse nome, práticas elevadas, né? O nome já diz. Nós, messiânicos, talvez já ficou no automático, né? Mas se a gente parar para analisar e olhar para trás, como era a nossa vida antes, a gente vai ver que é realmente elevada. Porque a gente tem a preocupação do servir. Quantas pessoas chegam em casa e não se preocupam em servir, né? Ou servir e ser servidas, né? Muitas pessoas acham assim, casei, só estou com a pessoa porque eu gosto, né? Mas não tem aquela preocupação de servir. Aí quando entra a purificação, né? Normalmente a orientação que a gente recebe é justamente servir em casa, ministrar jorei e etc, né? Então por isso são práticas que são simples, mas elevadas, porque muitas pessoas que não são messiânicos não conhecem, né? Então abaixo aqui eu vou colocar alguns pontos importantes, né? Para a gente conseguir aplicar no nosso dia a dia. Vocês querem saber o que é ou não? Então vou falar. Então primeiro, cadê Dona Keiko? É cancha, cancha. O que significa cancha? Então, de coração, né? Fazer a prática da gratidão. Praticar a gratidão. Em sua essência, Meixo Sama enfatiza que a gratidão gera luz e purifica o ambiente. Alguns hábitos, né, dessa prática de gratidão. Agradecer as pequenas coisas, valorizar a família e expressar reconhecimento, evitar reclamações que geram nuvens. Então, cheguei em casa, meu marido está lá no sofá esparramado, minha esposa, né? Não lavou louça, eu já chego criando guerra em casa. Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Já cheguei reclamando, né? Mas, e as outras coisas boas que talvez, né, nosso cônjuge fez, né? De suprir a casa, de dar um abraço de manhã ao levantar, ou de dobrar uma coberta, ou passar uma vassoura no chão, né? Mesmo que ali ainda tenha uma coisinha, né? Mas agradecer, né? As pequenas coisas, né? O fato de levantar, o fato de ter filhos, né? De ter uma família, de ter uma casa, né? De ter conseguido pagar uma conta de luz. Eu não sei vocês, mas eu já tive energia cortada, né? Eu não tenho vergonha de falar, né? Porque depois você começa a dar mais valor para essas pequenas coisas, né? Poxa, graças a Deus, esse mês meu salário deu para fazer isso, consegui passear, né? Então são pequenas coisas que muitas vezes a gente não dá valor, e é importante. Outro ponto é bunká. Bunká? Bunká é o belo. Cultivar beleza e ordem. É isso, Midori? Bunká? Não sabe? Mas eu pesquisei, eu cheguei nesse sentido aqui. As japonesas me corrijam. É isso, Solange, dona Fumi? Não sabe? Então, minhas aulas de japonês, tá bom? Então, cultivar beleza e ordem, né? Meixo Sama ensinava que a beleza aproxima a pessoa de Deus. Manter a casa limpa e organizada, colocar flores naturais em locais visíveis, criar um clima estético que inspire serenidade. Transformar o lar num jardim. Literalmente transformar um lar num jardim. Simbolicamente, quando possível, né?
Mas assim, não é flor artificial, não, é flor de verdade, porque assim como a gente, né, a flor tem um ciclo de brotar, né, germinar, crescer, florir e partir, né? E se você olha um arranjo de flor artificial, ele não tem vida, ele é sempre daquele mesmo jeito, né? E ele não tem a energia vital, o ponto vital, a vida, né? A flor, eu falei isso para alguns membros. Para quem já leu O Caminho da Flor, tem um ensinamento chamado assim: os espíritos demoníacos detestam flores, né? E realmente é verdade. A partir do momento que você tem flor nos ambientes que você frequenta, eu aposto, a energia muda, é diferente. Às vezes está carregado, a flor até murcha rápido, né? Da energia das pessoas que estão ali. Ou a nossa mesmo, né? Porque a gente tem o Yukon, né? Todo mundo lembra o que é o Yukon, né? Então, o Yukon é a nossa matriz do mundo espiritual. Ela nunca vai estar sempre no mesmo nível. Uma hora ela vai estar lá num degrau acima, numa hora ela está no degrau mais abaixo, né? Então, pode reparar, na sua casa, uma semana você faz a flor. Preste atenção. Às vezes o tempo de vida dela não vai ser o mesmo na próxima semana, né? Quando fizer uma nova troca, né? E tem um ensinamento que Meisama fala, dos pontos, eu não lembro o nome do ensinamento agora, mas são os pontos, né? Se alguém lembrar, me ajuda, por favor. Tem os pontos, né, cardeais, são os pontos que melhor representam as coisas no ambiente, na casa, né? Então, o tokonoma, né, que é o lugar de honra, o quarto do casal, o quarto do filho, tudo isso faz parte do belo, né? Além de limpeza, de flor e essas coisas, né? É ordem, né? O lugar que a gente senta, né? O marido toma assento na mesa, a esposa, os filhos, né? Tudo isso realmente interfere espiritualmente, mesmo que a gente não veja, mas eu garanto que interfere. Porque eu, contando uma experiência rápida, quando foi para eu me casar, eu convidei um monte de ministros, né? Ministra Sunta, ministra Yoshio, ministra Marilda, só que não foi convidar. É que a gente tinha meio que um laço meio que entre pais e filhos, né? Eu com esses ministros que cuidaram de mim e minha ex-mulher também com os ministros que cuidaram dela. Então, quando a gente ia convidar, na verdade, a gente ia pedir permissão e orientação, né? E aí a ministra Marilda de Santo André, ela, na época, né, ela falava assim: vocês vão morar onde? É longe da sogra, de pais ou é perto? Né? Aí a gente falou, ela não, vai para mais longe. Né? Porque muitas vezes interfere até mesmo a proximidade dos pais com o filho por conta do quê? Do apego, né? Bom, passou um tempo, a gente foi morar no mesmo terreno que minha sogra, construir a casa lá, tudo. Mas era totalmente fora de ordem, né? A gente dormia num lugar errado, né? Então, interfere na harmonia do casal, né? Até da privacidade da nossa e também deles. E por aí vai, né? Não tenho vergonha de falar nada disso, porque é importante, a experiência que a gente vive e tem que repassar, né? E aí vocês também depois multipliquem aí para os descendentes de vocês, tá bom? É ordem, tá bom? Faz parte do belo também. Então, foram 2 pontos até agora, né? O primeiro nós falamos aí sobre praticar a gratidão e agora cultivar a beleza e o belo. Terceiro ponto é praticar o altruísmo. Para Meisho Sama, servir ao próximo eleva o espírito e ilumina o ambiente. Então, alguém lembra aqui o que é altruísmo? Vamos jogar aqui no vento. Fazer o bem, né? Pode dar qualquer dica, assim. Bem, jorei, oração, né? Vamos ali comigo? Se apoia aqui para você não cair, né? Então, são práticas de altruísmo, né? Que a gente pode fazer dentro da igreja e principalmente fora da igreja, tá bom?
Então, sempre eu consigo, por exemplo, eu vejo quem que está entrando ali, se eu vejo dificuldade de andar, eu tento ir lá ajudar, depois de levar embora, né? Igual o Marcos, aquele dia lá, né? Peguei por aqui, fomos lá junto, né? Então, desenvolver essa percepção, tá, gente? Para fazer esse altruísmo. Faça além daquilo que a gente já está acostumado. Fica de olho em todos os lugares da nossa vida, né? Dentro de casa mesmo, né? O servir, né? A família, né? Tudo isso é altruísmo. Principalmente em casa, tá bom? Quarto ponto, elevar a vibração espiritual do lar. Essa é fácil, né? De novo, chegar em casa lá, tudo de perna para o ar, né? Aí você respira fundo para não reclamar, né? Mas tudo isso aí é aprimoramento nosso, porque meio se chama querendo mostrar que na verdade não é quem está ali preguiçoso no sofá que tem que mudar, é a gente, né? Para eu parar de reclamar. É a minha mudança que vai fazer o próximo mudar, né? Eu não sei se é verdade, eu acredito no que essa pessoa me falou. Essa pessoa tinha um conflito com um parente, e aí, isso foi aqui já, viu, para vocês terem ideia. E aí ela começava a falar assim, porque a gente tem muito conflito, a gente não se dá bem, a gente não se relaciona, né? Aí eu dei uma orientação para essa pessoa mudar, fazendo algumas coisas, né? E de repente essa pessoa se tornou tão prestativa com ela que essa pessoa não aguentava mais a prestatividade dessa pessoa, né? Não, vamos lá, quem já veio te ajudar, o que eu posso fazer, né? Mas é isso o paraíso, entendeu? Às vezes a gente tem que mudar, não é o outro não. Fabiola vai lembrar. Lembra da congresso de jovens que o Watanabe falou sobre isso? Só que ele japonês falava, eu preciso me mudar. né? E é a gente. Muito bom, né? Aquele aprimoramento. Eu tenho DVD. Acho que depois eu posso passar aqui. Né? Então, assim, cada membro de casa, né? Não é membro de Ohikari. Cada membro daquela família, daquele lar. Ele influencia a atmosfera espiritual do lar. Então, aí, um alerta para a gente que é messiânico. Principalmente a gente. Evitar a discussão desnecessária. Buscar um diálogo respeitoso, né? Orar ou meditar diariamente conforme as práticas da igreja, né? Quem não tem altar do lar, pensa em pôr, né? Porque aí, às vezes, no momento que precisa respirar fundo, pode ir direto no seu altar, né? E orar lá, né? Pedir para Deus, para Meisama e para quem? Para os nossos antepassados que estão assentados no Mitamayá. Né? Para quem acha que é pesado ter altar, não é não, viu? Aqui quem que tem? A Eliane, a Ju, eu, a Isabel, Fabiola está para ter, a Lizzie também está para ter, né? A Butsudan, a Dona Fumie tem, né? Bachan também tem, Bachan não. Bachan Midori-san tem, né? Então, assim, a gente tem um lugar para rezar em casa, nossa, faz uma diferença enorme. A gente está com alguma dor, um conflito, qualquer coisa que seja. Saber que você pode ir ali, orar para Deus e para os seus antepassados, porque também muitas purificações também, né, vêm de antepassados, não é? Às vezes ele vem puxando a sua orelha pedindo um apoio para a gente, né? Ele recebendo uma oração direto no altar é mais rápido do que esperar vir nos Orei Center, né? E aí, quinto ponto, prática de... Todos aqui são membros, graças a Deus, então dá para falar direto. Segundo os ensinamentos messiânicos, Jorei conduz luz espiritual, mas também purificação no lar, né? Então, como disse no ensinamento, né? O Jorei, ele não visa curar doenças, ele visa principalmente gerar felicidade, né? Só que muitas vezes para a gente ser feliz, também tem que purificar, né? Precisa limpar, né? Então, quando a gente ministra Jorei no lar, não ministrar só visando cura, visar a felicidade. Está purificando com conflito? Ministra
visando a felicidade da pessoa e também a sua, né? Então, um dos caminhos, todo mundo já sabe disso, para a gente conseguir alcançar um lar paradisíaco, é ministrar Zorei para a família. É difícil, né? Nossa, é difícil. Eu estou mais, assim, educado. Tá certo que a maior parte do tempo agora eu estou sozinho, né? Mas quando meu filho está lá, eu taco o Zorei nele. Aí eu peço Zorei para ele também, aí ele também já está se policiando para ele ministrar. É maior legal, né? Que aí a gente vê assim que muitas vezes faz efeito mesmo, Zorei de filho. De choco mesmo, né? Você já tem experiência com certeza. Fabiola também, né? Quem não tem filho, faz filho, gente. Incentiva aí, tá bom? Pra gente poder colocar bastante choco e a gente também poder, né? Receber Zorei de filho com choco. Então vou incentivar todo mundo a fazer filho. Vamos procriar ele. Aumentar a família messiânica. E essas crianças aí, elas estão nascendo de um jeito, né? A Vitória parece um adulto já aqui. Deus me livre, né? Imagina essa menina com o Ricari. Né? Então, Zorei. Vamos incentivar a ministrar Zorei no lar, tá bom? Pelo menos uma vez no lar, aí vou dar essa tarefinha para vocês. Uma vez no mês, reúna a família para fazer uma reunião Zorei no lar. Nem que seja só vocês, não precisa convidar a gente de fora, né? Só vocês, tá bom? Ter um momento de Zorei na família. Faz uma grande diferença, tá bom? E aí depois eu vou perguntar, tá bom? Porque o presidente, na verdade, ele está cobrando isso daí da gente, né? Se os membros estão ministrando Zorei no lar, por conta das purificações aí que estão muito intensas. Vocês veem no jornal aí, feminicídio, né? Quanta coisa, né? E não é porque eu sou membro que minha casa está protegida. Tem muito lar aí que casal é membro e tem agressão, né? Então, ministra Zorei para tirar esse espírito obsessor aí do caminho, né? Ou vocês gostam de espírito obsessor? A delícia, né? Ele chegando assim na gente. Brincadeira, hein? Pelo amor de Deus. Não vai ninguém invocar o obsessor aí também não, hein? Por favor. Sexto e penúltimo ponto, né? Desenvolver a paz interior. Quem aqui tem muito conflito interno? Aquela luta constante do bem e do mal. Tem gente que tem ao extremo. A minha é forte, né? Mas tem aquele ensinamento, a luta entre o bem e o mal, né? Então ali está a receita do bolo para a gente combater isso daí, né? Não se irrite, né? Domine a ira, né? São ensinamentos bons para a gente que tem essa briga constante entre a gente, né? Quando não é espiritual, principalmente, quando é mais material. Na verdade, é os dois, né? Porque a gente tem 3 espíritos protetores, né? Vamos ver se alguém lembra. Espírito primordial guardião, espírito primordial primordial e depois secundário. Mas os três são protetores, né? Espírito protetor guardião, espírito protetor primordial e espírito protetor secundário, né? O secundário precisa, porque senão a gente não cresce, né? O ideograma em japonês, que eu esqueci de trazer a luzinha aqui, mas o ideograma, o kanji japonês de homem, né? Não é o homem masculino, a pessoa, né? Ele é como se fosse uma arvorezinha com uma perninha mais puxada, né? A gente, nos aprimoramentos que a gente tem, essa perninha mais puxada é o nosso espírito primordial, né? Ele sempre tem que estar maior do que o secundário. Se o secundário fica maior, aí nós estamos lascados, porque é quando ele realmente toma o domínio da gente. Aí é onde a gente fica com mais preguiça e faz um monte de coisa errada aí, entendeu? Então, desenvolver a prática da paz interior. O lar só se torna paradisíaco quando os moradores cultivam a paz em si mesmo. Então, a gente precisa trabalhar o autocontrole, respirar fundo por 4 segundos, como a
Eliane me fez agora comigo lá, né? Evitar alimentar ressentimentos, guardar mágoa, praticar o perdão com a gente mesmo, que muitas vezes a gente tem que se perdoar, né? E, né, com a família, sempre com eles. E o último pontinho, conectar-se aos 3 pilares do paraíso terrestre. Vocês lembram quais são essas 3 colunas? Verdade e belo. A verdade é o bem é o altruísmo e serviço ao próximo. E o belo, a arte. Tá bom? Então, um lar paradisíaco precisa desses 3 elementos. Tá bom? Então, era isso por hoje, né? Espero que ajude vocês a tomarem decisões importantes na casa de vocês, na vida de vocês, para alcançar esse lar paradisíaco. Tá bom? Gente, muito obrigado a quem vai ficar, uma boa dedicação. Hoje os Orecentes ficam até 19h30 aberto, né? E é isso. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Encerramos assim a oração pela construção do paraíso no lar do mês de março de 2026 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Journey Center Assunção. A todos os nossos mais sinceros agradecimentos.